começamos a gravação do nosso encontro de hoje. Gravação iniciada. Vou colocar aqui, ó, aviso. Vou colocar aqui no chat só para, né, se alguém não estiver ouvindo, né, mas todo mundo tá ouvindo o aviso no áudio aí, no compartilhamento da câmera e da nossa tela. Bateu o soninho, mas vamos lá, gente. Sono e fome, né? Conforme a gente conversou no iniciozinho. Vamos lá. Mas não vamos desanimar. Vamos dar acesso aqui ao colega que está batendo aqui a nossa porta. Vamos passar aqui para os slides. E onde nós paramos no encontro passado, violenta emoção. Nós falamos de violenta emoção. Aqui, ó, continuar daqui. Né? Continuar. Homicídio qualificado. Então, vamos continuar aqui do 17 para falarmos das qualificadoras. Vamos ali até, aí, no meu slide em branco, até o 28. Temos alguns aí para correr, né, no nosso encontro de hoje. Qualificado, tá? Então vamos lá. Homicídio qualificado. Então nós já verificamos, né, na parte preliminar ali, nos nossos primeiros encontros, nós tratamos de linhas gerais, né, lá do Código Penal, da parte geral do Código Penal, dessa diferença entre o homicídio qualificado e entre o crime qualificado e o crime majorado, né? O crime qualificado, nós temos ali circunstâncias, eu coloco essa observação aqui, né, que não são elementares do tipo, mas que vão atrair um acessório para ser elementar do tipo, qualificando o crime. Vamos esquecer um pouquinho que é homicídio, que é uma coisa feia, que é crime. É como se fosse uma especialização, né? Eu tenho aquele advogado, advogado todos nós somos, né? Vamos nos formar aí, passar no exame de ordem de primeira, todos seremos advogados. E aí, determinado aluno dentre vocês resolve fazer aquele curso de direito marítimo. Ele tem uma especialização, ele é qualificado lá naquela área. E o crime qualificado é isso, ele não vai modificar ali as circunstâncias elementares, as circunstâncias básicas do tipo penal, elas vão trazer algo que acoplam-se aquelas circunstâncias do caput, né, as circunstâncias básicas, essenciais. Gravem antes de ler aqui os slides, tá? Não lê os slides agora, só me ouve. Antes de partir lá para a parte essencial do tipo, para a essência do tipo, essência, lembra perfume, né? Aquela essência, o que está mais profundamente ligado ao tipo penal. Então, essa essência do tipo ela não se perde, mas o crime qualificado vai trazer essa essência e um acessóriozinho. Você pensa o crime qualificado, guardadas essas proporções, e me permitam uma brincadeira, né? Como a gente vai comprar um perfume não vou fazer propaganda, mas nessas meninas que vendem na nossa porta com revistinha, né? Aí vão comprar um perfume. Aí chega Dia das Mães, Dia das Mães é uma data como outra qualquer, mas com uma qualificação, tem um lancezinho especial. Aí tem o mesmo perfume lá e um negocinho qualificado, um especialzinho para aquele kit no perfuminho. Vem ali um cordãozinho, vem um desodorante. Então o homicídio qualificado é isso, não vai perder aquela essência, o cheiro do homicídio ainda existe, mas vai ter ali uma circunstânciazinha ali que vai qualificar esse crime e vai atrair um acessório. Assim como o kitzinho especial, quando a gente compra, que vem o acessório, cresce o preço um pouquinho, no homicídio qualificado vai aumentar um pouquinho essa pena. E esse aumento de pena ele vai estar previsto quando o crime for qualificado em específico, tá? Vai dizer ali, a pena que era, sei lá, de 6 a 20 vai mudar para 12 a 30. Beleza? Quando não vier assim, quando vier lá, a pena aumenta-se de 1 a 2 terços quando acontece nessas e nessas condições. Aí é uma causa de aumento de pena, uma causa especial de aumento de pena. Coisas que são diferentes, tá? Assim como foi no que chamamos aqui, aspas, de homicídio privilegiado. Na verdade não é privilegiado propriamente dito, mas é uma causa especial de redução de pena, de diminuição de pena prevista lá no parágrafo 1º. Beleza, vamos seguir aí. Né? Conforme mudanças ocorridas no ano de 2015, 2 qualificadoras foram inseridas dentre as 5 já anteriormente previstas no parágrafo 2º do artigo 121, sendo elas aquelas que passaram a constar dos incisos 6º e 7º do Código Penal, né, parágrafo 2º do CP, que são o feminicídio e o chamado homicídio funcional.
tá? Ou homicídio contra a autoridade, dependendo da doutrina, você vai achar essa diferençazinha no termo, mas vocês vão guardar o seguinte: entrar no que? O feminicídio, né, que nós vamos ver num dos nossos seguintes slides aí, é o homicídio praticado contra a mulher em razão do desprezo à condição de mulher. Porque se eu pratico homicídio contra a mulher, mas ele não foi praticado em razão do desprezo que tenho por ela na condição de mulher, não é feminicídio, é, aspas, femicídio. Eu fiz questão de colocar esse termo nos slides e estou reproduzindo eles aqui na nossa fala, que é algo que eu sempre recomendei para vocês. Perdoem que eu estou aqui todo me sacudindo na cadeira, né? É aquele dia, quinta-feira, estou com aquela dor na coluna que chega a dar um arrepio, né? Mas dá para trabalhar legal, não se preocupem, tá? Então vamos lá. Por que eu estou usando esse termo? Vocês, algo que eu sempre recomendo aos meus alunos, algo que eu recomendo a vocês, né? Que quem puder, tira um dia, quando acabar a pandemia, né? E vai assistir sessão de julgamento de Câmara Criminal. Senta lá no auditório lá da respectiva sala de sessão de julgamento de Câmara Criminal, para ficar quietinho, fazendo o teu relatório de audiências ou não para prática, para o estágio ou para a prática real, onde lhe for exigido, né, a atuação. Pode até não estar fazendo esse relatório, mas fica muito atento ao que os desembargadores estão dialogando, ao que está sendo discutido ali, principalmente aos julgamentos onde tem sustentação oral de advogado. Muita gente aprende, e esse termo femicídio é um termo utilizado com bastante frequência por advogados na defesa de agentes que estão sofrendo persecução penal, respondendo à acusação do crime de feminicídio, tá? Então, a gente tem que ter essa diferença em mente. Mas vamos back to basics, né? Vamos voltar aqui ao básico. Antes de analisarmos cada circunstância qualificadora, devemos ter duas coisas em mente. Sempre uso esse termo, né? Primeiro, qualificadoras são circunstâncias e não elementares do tipo, como eu disse agora, né? São circunstâncias que acoplam-se à essência do delito narrado. Você ainda sente aquele cheiro do homicídio simples, mas tem um tempero a mais, tem alguma coisa a mais que vai qualificar aquela conduta. Então, os dados que compõem o tipo básico são as elementares. E aí eu uso sempre essência, porque a galera que gosta de lembrar do Brocard em latim, o essencial... Ih, agora fugiu, hein? O essencialia delicti, como está escrito aí no slide. Essencialia delicti, a essência do delito. E os dados que compõem a qualificadora são circunstanciais, podem acontecer ou não, e dependem da análise, tá? São acidentalia delicti. Então você tem essência delicti, tem o acréscimo, acidentalidade, no sentido de um acréscimo, de uma ponta, de um elemento extra àqueles elementos essenciais apresentados dentro do delito, tá? Segundo, devemos ter sempre em mente a diferenciação entre qualificadora de caráter objetivo, e aí eu coloquei a dica aí para já matar a charada, porque hoje a gente precisa fazer pouco mistério, né, para aproveitar o nosso horário. Tem caráter objetivo, ou seja, né, tem muito a ver ali com o modo de execução do delito. E caráter subjetivo, que tem a ver com os motivos que os levaram à prática. Gente, é muito simples. Aquelas circunstâncias de relevante valor moral, relevante valor social ou violenta emoção, descritas na causa especial de diminuição de pena, que analisamos no encontro anterior, todas elas são de caráter subjetivo. Então você vai olhar ali para a qualificadora. Ela colide, a motivação que levou o autor do delito a praticar aquele delito pode combinar com uma daquelas circunstâncias? Não pode. Então essa qualificadora tem caráter objetivo. Mas vejamos, conforme eu coloquei aqui no slide, vamos analisar um por um, vai ficar mais fácil, tá? Então, primeira circunstância qualificadora do crime de homicídio, que vem inserida ali no parágrafo 2º, inciso 1º, é o motivo torpe. E aí, diz o parágrafo 1º, né? Deixa eu pegar aqui, cadê meu código, gente? O mais básico do básico, que é o código, ele vive fugindo de mim aqui.
O parágrafo segundo diz: se o homicídio é cometido, inciso primeiro é o que está na tela, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Que primeira coisa que esse inciso ensina pra gente? Que paga ou promessa de recompensa, não necessariamente paga, pode ser uma recompensa aí do tipo, eu vou, sei lá, vou te dar o meu livro aqui que está assinado, meu livro do Mirabete que está assinado pelo falecido, e você, porra, acha que ele é um tesouro, eu vou te dar a minha camisa do Flamengo assinada pelo Zico, pô, não ganhei na rifa, infelizmente ainda não tenho uma camisa assinada pelo Zico, um dia terei, né? Mas eu te prometo essa determinada recompensa, não necessariamente pecuniária. O motivo são exemplos de motivo torpe. Então, o que o inciso primeiro ensina pra gente? Que o motivo torpe, ele se traduz na promessa ou na obtenção de determinada vantagem que não é necessariamente de cunho patrimonial. Beleza? E alguém me perguntou alguma coisa. Seria um homicídio comum. Cláudio, desculpa que eu não vi a sua pergunta no mesmo momento que ela foi feita. Você pode, se quiser abrir o áudio para perguntar, para esclarecer, para poder. Você fez essa pergunta quando eu estava falando do Essentialia Delicti? Áudio? O senhor falou sobre feminicídio e a Fem... outra diferença de o feminicídio e o femicídio, né? Sim, pode. Esse feminicídio seria um homicídio comum de uma. É comum. Sem o desprezo da mulher. Assim, não é que ele seja exatamente comum. E vale eu explicar isso. Foi boa a tua pergunta, né? Para que não fique essa nuvem da dúvida pairando sobre a cabeça de vocês. Não necessariamente comum, porque quando a gente fala comum, a gente está falando no caput, né? No simples, no caput do 121. Eu posso, por exemplo, praticar, e aqui o feminicídio está aqui mais um pouquinho, está mais à frente nos nossos slides, mas o que não pode é ter dúvida, quem dita o ritmo são vocês. Então vamos lá. Em razão do meu desprezo por uma determinada mulher pela sua condição de mulher, eu não vou individualizar o desprezo para deixar isso para o momento do respectivo inciso, eu pratico o crime contra aquela mulher. Feminicídio. Mas você, Cláudio, vou te usar como exemplo que você fez a pergunta, tá? Não fica chateado comigo, não. Se puder, pode? Não, tranquilo. Então, beleza, né? Tem aluno que não gosta, né? Eu fiquei com esse trauma, que eu tive uma outra instituição, né? Um aluno que sempre fazia pergunta, muito ativo, muito bacana. Pô, o dia que eu fiz exemplo com o nome dele, ele esperou todo mundo sair para falar assim: me usa mais como exemplo, não. Não gosto muito que falem meu nome. Eu falei, tudo bem, não, relaxa. É um direito que eu assisto. Mas vamos lá, para poder embalar aí no nosso diálogo. Aí você, Cláudio, né? Tem uma outra circunstância. Desprezo a condição de mulher, matei lá minha esposa, porque, sei lá, menosprezava ela, qualquer coisa do tipo. Feminicídio. Beleza? Naquelas circunstâncias. As circunstâncias serão apresentadas mais adiante. Outra coisa Cláudio me procura, você fala assim, bicho, eu sou pré-candidato a vereador no município de Smallville. Vamos botar um município, né, super fictício aí, né, para não época de eleição, né, eu não quero ser essa vítima. Vamos lá, no município de Smallville. E pô, tem lá uma candidata, uma adversária política minha, o chat, né? Uma adversária política minha, a Penélope, e ela é muito forte, cara. Léo, você me quebra um galho, você vai lá e se você matar a Penélope pra mim, você mata a Penélope pra mim, ela não vai concorrer. É certo que quando Penélope morrer, eu vou entrar pra vereador. E eu vou te dar um cargozinho desses lá no meu gabinete, igual das denúncias que foram feitas aí na televisão. Não tô atacando ninguém politicamente, pelo amor de Deus, longe de mim isso. Detesto, eu não gosto de me aproximar de política, eu gosto de técnica, eu gosto do juridiquês, tá? Mas eu vou te dar um cargo que você não vai nem, né? Você vai aparecer lá quando você quiser, né? Eu sei, Baixada é assim, né, Tarcísio? Pra gente que é carioca, que mora na Baixada, é tenso. Olha só, mas voltando para o nosso exemplo, você me promete uma vantagem, de cunho não necessariamente patrimonial, de cunho de posição. Vai me dar uma posição política. Então, o que me motivou
a praticar esse homicídio contra a mulher Penélope não foi o meu desprezo à condição dela como mulher, muito pelo contrário, a gente respeita muito ela. Como uma mulher forte, uma pré-candidata que com certeza engoliria o candidato Cláudio nas urnas, não permitindo que ele se elegesse. E por isso a gente matou ela. O Cláudio teve lá os motivos dele torpes também e me prometeu uma determinada vantagem. Também torpe. Beleza? Então, percebam que essas duas... Deixa eu voltar aqui, né? Porque fica mais bonita a tela gravada assim, né? Percebam que essas duas vantagens, elas não conseguem conviver juntas. Ou eu desprezo a mulher e mato ela por desprezo à condição de mulher, ou eu tô matando ela porque eu tô visando uma vantagem. Então essas duas qualificadoras, elas têm caráter subjetivo. Tem a ver com a subjetividade, com os porquês eu estou sendo levado à prática desse delito. Beleza? Eu alternei aqui para ver lá, né? Show, então entendeu? Consegui responder, né, da melhor forma que eu consegui neste momento o seu questionamento. Então as observações que faço aí ao inciso primeiro, né? O motivo é torpe. O motivo torpe se caracteriza pela percepção de vantagem pelo executor do delito. Essa vantagem pode ter natureza patrimonial ou não. Isso é uma observação que se eu não escrevo aí eu ia passar batido. Depois eu ia ter que lembrar e fazer o anexo, né? Fazer a emenda numa aula posterior. A circunstância qualificadora do motivo torpe não toca necessariamente a todos os envolvidos no delito de homicídio. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Imaginemos que a gente contrata assassino de aluguel para executar pessoa que abusou sexualmente de sua filha, que encontra-se livre. Este comando, não estou falando grupo de extermínio não, tá? Grupo de extermínio é outra situação, tá? Estou falando uma pessoa. Eu chego para aquele cara valente lá do bar, né? Aquele cachaça valentão, né? Fala assim, olha só, irmão, Tício, porra, foi lá e transou com a minha filha, cara, abusou dela, e ela falou pra mim que foi estupro, que foi, pô, bagulho sexual, de violência sexual, e, pô, eu não quero denunciar ele na delegacia não, cara, eu não quero não, porque se for ele vai ser preso, eu quero ele morto, bicho. Pô, tudo que eu tenho é R$ 1.000 aqui guardado em casa, né, do 13º que eu guardei aí pro negócio, e, pô, é o que eu tenho, toma aí, leva e mata o cara lá. Olha só, o meu motivo, ele pode ser, né, diante do que nós vimos no encontro passado, por relevante valor moral. Não é justificável, mas eu vou ter uma causa aí de diminuição. Para mim. Tá? Para eu que sou mandante, eu vou estar lá na causa de diminuição, na causa especial de diminuição de pena do parágrafo 1º. Mas você, né, que foi contratado lá no bar, não, pode deixar que eu vou matar inclusive com golpe de peixeira, né? E foi lá. Olha o motivo torpe. Você só foi porque tem a paga aqui dos R$ 1.000. É tão interessante a análise das circunstâncias que envolvem a prática da conduta delitiva, em especial no crime de homicídio, porque eu posso, por exemplo, mesmo exemplo. Aconteceu, eu cheguei, a minha filha foi lá, reclamou comigo, que, né, encontro em circunstâncias aviltantes, avassaladoras, né? Violência real, tapa, hematoma, sangramento. Falo, não sai de casa. Deixa que eu vou ali, eu vou resolver o que eu vou fazer, eu vou na delegacia, vou buscar alguém, a gente vai resolver isso agora. Até saio com o intuito de ir na delegacia. Mas antes de ir na delegacia, sou um adicto, né? Sou viciado, sou doente, paro no bar, peço uma talagueta de cachaça. E, cara, pô, vou ter que ir na delegacia, chorando, vou ter que ir na delegacia agora, denunciar. Pô, Tício abusou do meu filho. E aí você tá ali me ouvindo, de repente é o dono do bairro e fala, pô, não pode. No nosso bairro não pode ter gente assim, que absurdo, fica transtornado, tomado de repente por uma violenta emoção, ou tomado aí por os seus fortes valores morais, você vai lá e mata o sujeito. Pode ser, e até acredito modestamente que sim, atrai mais a circunstância, a causa de diminuição de pena do relevante valor moral do que uma qualificadora de caráter subjetivo. Percebem que dentro da análise do tipo penal, e isso aí é questão de a matéria probatória, é matéria de direito processual, o que você tem que pensar na hora de fazer essa prova é conseguir extrair
dos depoentes e das testemunhas, muitas vezes, eu tenho um colega que usava muito essa expressão, o verdadeiro, a verdadeira emoção, né? O que realmente, a verdadeira intenção que mora no coração daquele agente, né? Ah, mas pô, uma expressão bonita dessa pro autor do crime de homicídio, mas muitas vezes é essa real intenção que reside no coração, ali na alma daquele réu, daquele acusado do crime de homicídio, é que vai desvendar a motivação da conduta. Beleza? Então, mas para fechar mais um pouquinho aqui, dei uma boa devagada aqui na motivação, na parte do motivo torpe, mas a gente já tocou lá um pouquinho no homicídio, adiantar um pouquinho de feminicídio, adiantar um pouquinho de femicídio, isso vai fazer a gente ganhar tempo mais para o final do nosso encontro. Beleza? Então, essas circunstâncias de subjetividade têm essa grande importância. Vamos passar para a nossa próxima circunstância qualificadora, que é o motivo fútil. Gente, eu tenho quase certeza que muitos dentre os presentes, antes da faculdade, provavelmente alguns até hoje, usavam o termo motivo fútil como se fosse sinônimo de motivo torpe, e não é. Tá? Assim como muitos, antes de ingressar na faculdade, usavam o termo roubo como sinônimo de furto, o que também não é. Tá? Então vamos lá. O que é o motivo fútil? O motivo fútil é aquele que causa repugnância, nojo, repulsa ao fato praticado pelo agente. Aí você fala, pô, mas o relevante valor moral também não? Não. O relevante valor moral causou repulsa no agente com relação às vítimas. Uma repulsa no agente com relação ao comportamento da vítima, repulsa essa que qualquer um, nas mesmas circunstâncias que o agente, também o teria, causada pelo brio de seus valores morais. Aqui no 121, parágrafo 2º, 2, é o inverso. A conduta da motivação daquele agente, as razões que motivaram aquele agente à prática desse determinado delito, fazem com que quem observe tenha repulsa àquela conduta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o... Não coloquei o texto, mas vamos fazer a leitura do texto. Né? Não na verdade, é porque o texto vem escrito só motivo fútil, né? Quando o homicídio é praticado por motivo fútil. Então, o que é um motivo fútil? O motivo fútil é aquele que atrai aspecto de banalidade à conduta homicida. Tá? São exemplos: briga de torcida, ciúmes, discussão de bar, aquele negócio que a gente ouve falar aí, né? O tempo inteiro. O pessoal estava andando na rua, outro dia, minha vida não cai na prova, mas passei um susto antes da quarentena, que vai servir de exemplo para o caso concreto. Quem me conhece aí dentre vocês sabe que eu sou, né, baixadiano e gosto de correr uma feira, né, dia de domingo. Acordo cedinho, 6 horas da manhã, assisto a missa das 7, depois eu gosto de comer um pastel na feira, né? Tô sentindo falta disso aí na quarentena. Pra minha rotina de todos os domingos. E aí um belo dia saí da missa, encostei numa barraquinha de pastel na feira próxima à minha casa, barraquinha que eu mais gosto. Chegou um rapaz com fone de ouvido, igual um ET, né? Um fone de ouvido gigante. Era lá pelas 8, 8h30 da manhã. E balançando a cabeça assim, todo bobão, comendo o pastel dele, olhando para o nada. Um outro rapaz do outro lado, que estava uma mulher ao lado dele, que poderia ser esposa ou namorada, mas via-se que eles tinham algum tipo de relação, na cabeça dele, aquele rapaz, e aí me permitam com todas as vênias essa análise, que não é no sentido pejorativo, mas aquele rapaz com cara de bobão, de meninão grandão, né? Ele só era muito grandão, com uma cara de bobo, coitadinho. E o rapaz, o outro rapaz que estava com a namoradinha dele do lado, jogou o pastel no chão, caldo de cana, e eu estava do lado dele, com a minha namoradinha, que é um tamanhozinho assim, uma coisa pequenininha, muito miudinha, 1,5 m, coitado. Aí ele jogou tudo no chão ali do meu lado e começou, qual é, daqui a pouco mostrou que estava armado. Digamos que ele sacasse daquela arma e matasse esse rapaz bobão, que estava ali passeando na feira com seu fonezão de ouvido gigantesco, né? Pleno motivo fútil, pleno motivo repugnante, causado por um ciúme exacerbado e imotivado, nitidamente motivado. Eu, por minha vez, antes que vocês me perguntem, catei
a minha acompanhante, vamos voltar para a igreja? Né? Vamos, que é pertinho da igreja. Vamos entrar lá de novo? Lá dentro, pelo menos, né? A gente se esconde melhor da bala perdida. Se de repente ela tentar achar a gente, de repente Deus desvia. Mas vamos voltar para lá, porque eu não tenho peito de aço nem ando armado, não vou participar dessa discussão, nem você testemunha. Sair. Mas eu dou com esse exemplo, olha só, como uma banalidade dessas evidencia uma conduta repugnante por parte do potencial agente. Só para concluir a história, que eu sei que tem um monte de gente que gosta da fofoca da história também, né? O dono ali, os meninos que trabalham na barraca de pastel, apaziguaram a coisa e conseguiram acalmar os ânimos e acredito que tenham tido um prejuízo sem cobrar ninguém, né? Mas não morreu ninguém naquele dia, né? Mas era um nítido motivo fútil. Então, para fazer essa separação, essa dicotomia, motivo torpe, cara, tem vantagem. Se não tiver vantagem, o cara não vai lá fazer. Entendeu? Vai ter uma vantagem pecuniária, de posição, de posição, pode ser uma posição política, pode ser uma posição social, pode ser a entrega de alguma coisa, né, que tem um valor inestimável, que tem um valor específico inestimável somente para aquela pessoa, mas que tem a percepção de uma vantagem. É uma relação de troca, tá? E no motivo e não precisa nem ser alguém só me prometendo. Eu posso lá, se eu matar a pré-candidata a vereadora Penélope, eu também, pré-candidato, com certeza vou ganhar. Se eu não matá-la, não vou ganhar, pois ela é muito mais forte politicamente do que eu e minha adversária direta, tá? Isso é o motivo torpe. Já o motivo fútil é aquela banalidade. Você olha aquela conduta e fala, cara, desprezível. Isso não é motivo para matar alguém, tá bem? Então, percebam que esta qualificadora, coloquei aqui a observação aqui embaixo, esta qualificadora tem caráter subjetivo, tem caráter na motivação. Ela tem, desculpa, tem caráter subjetivo, ela fundamenta-se, ela se alicerça na motivação para a prática daquela conduta delitiva. Beleza, gente? Então, não tem como um determinado crime ser ao mesmo tempo praticado por motivo fútil e por motivo torpe, pois eles são coisas colidentes, tá? Então, vamos gravar essa parte. Quando ambas as qualificadoras tiverem, ou desculpe, não necessariamente qualificadoras, vamos reformular? Quando ambas as circunstâncias tiverem caráter subjetivo, elas serão colidentes. Porque a causa de diminuição especial de pena do parágrafo 1º tem caráter subjetivo. E o motivo fútil tem caráter subjetivo. Tá? E aí, por que eu estou toda hora falando do parágrafo 1º? Vamos começar a explicar isso melhor agora no parágrafo. Professor. Oi. Eu? Se ele mata sem motivo. Sem motivo? Se ele mata sem motivo. Sem motivo nenhum, homicídio simples. Sem motivo nenhum, homicídio simples. Né? Tá. Simples. Por isso que eu falei, quando eu vou compartilhar esse slide completinho hoje, né, substituindo o arquivo do encontro passado, vocês vão notar que em um dos slides lá do início, eu mencionei o seguinte: o homicídio simples a gente só consegue identificar ele de maneira residual. Porque eu tenho que observar naquela conduta. Cara, não aplica nenhuma qualificadora, não aplica nenhuma, aspas, privilegiante, não aplica nenhuma outra circunstância que atrai algum tipo de especialidade àquela conduta com ânimos necandi, aquela conduta nefasta de causar a morte. Né? Nada que acresce-se a essentialia delicti. Né? Se você não tem um acidentalia delicti claramente observável na conduta descrita, você só percebe a essentialia delicti, que é a conduta de matar alguém de maneira imotivada, você tem o homicídio simples. Agora, de tão grave... Aí vai lá pro caput. Vai pro caput. Mas de tão grave que é o crime de homicídio, raras vezes nós veremos a prática do crime de homicídio na forma do caput, porque ele sempre vai ser por um motivo fútil, ou torpe, ou uma circunstância, aspas, privilegiante, ou vai ser um feminicídio, ou vai ser mediante emprego de meio insidioso ou cruel. Nunca vai ser assim, resolvi matar, matei, pum. Hoje eu resolvi sair na rua com uma arma, dei um tiro em alguém. Até mesmo porque, no meu modesto, entendo que esse tipo de conduta... hoje resolvi, vou matar alguém. Vou matar porque eu tô com saudade de matar.
né? Infelizmente, gente, eu estou usando esse termo, parece até em um tom jocoso, mas eu já ouvi isso de um cliente, né? Que peço a vênia para troca de experiência, já faz alguns anos. Um cliente que comentando, né, sobre o delito, falou: doutor, o difícil é matar o primeiro. No primeiro você fica lembrando dele, quando você mata o segundo, né, você ainda sofre. De um momento para frente você começa a sentir, é como se fosse uma droga, você sente falta de matar. Enfim, a gente estava falando sobre a possibilidade de confissão e suas consequências. Não estou defendendo o cara agora não, porque não é o momento de defender o camarada, mas a verdade é que ele só me contou essa história toda porque ela estava muito em tom de arrependimento, de desabafo do lado psicólogo do advogado, né? Sem querer, né, me envolver com uma profissão tão bonita, especializada como a psicologia, quem sou eu para querer competir com esse lado? É mais aquele, nem psicólogo, então vamos reformular, ele estava buscando mais um advogado, um ombro amigo para desabafo, né? Mas, dito isso, né, mas até com essa motivação, vou resolver matar, que estou com saudade de matar, matei, é motivo fútil. Então é muito difícil. Eu me lembro de ter visto um processo no meu tempo de advocacia, no tempo que tem até hoje, que conseguiu, que estava enquadrado, estava denunciado como homicídio simples. Como homicídio simples. Eu nem me recordo em que comarca era. Mas sempre tem uma qualificadora, sempre tem uma circunstância ali que acresce essa essência essencial a delicti. Tá? Vamos lá. Vamos falar aqui do terceiro inciso, o meio insidioso ou cruel. Meio insidioso ou cruel, né, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio, de novo, o mesmo exemplo, né, igual a redação do inciso primeiro, ou outro meio insidioso ou cruel, ou segunda parte do inciso, que possa resultar perigo comum. Então, o inciso vem trazendo veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura como exemplos de meios perdão, de meios insidiosos ou cruéis, meios que causem dor excessiva, sofrimento excessivo, crueldade excessiva na prática do delito de homicídio. Ou outro meio que possa resultar perigo comum. Outro meio que possa resultar perigo comum. Estou vendo uma série muito boa chamada Peaky Blinders, estou adorando. Aí, outro dia explodiram um garoto dentro do carro, né? E quando houve a explosão desse carro, né, que matou esse garoto, um transeunte morreu. Uma criança morreu em razão da projeção dos objetos ali da explosão. Explodiu o carro, o tanque, voou um pedaço de carro para tudo quanto é lado, um garotinho estava jogando bola, morreu. Percebam que, primeiro, o explosivo está escrito aí em todas as suas letras no 121, parágrafo 2º, inciso 3º, né, no meio insidioso ou cruel. E segundo, mesmo que esse menininho não morresse, mas causou perigo comum. Então, homicídio é por meio insidioso ou cruel. Tá? Então, vamos botar ali nas observações, vamos ver as observações a fim de que eu possa fazer alguns acréscimos. O meio insidioso ou cruel causa sofrimento demasiado à vítima, dadas as circunstâncias da consumação ou finalidade de prolongar dor física da morte ou a sua intensidade. De repente não prolonga a dor física, mas causa uma intensidade absurda, né? Aí vamos falar do meio insidioso ou cruel, não narrado nas letras do inciso 3º. Todo mundo já ouviu falar, né, do Conde Drácula, né, do romeno, né, do Drácula, né, onde falava-se que aquele rei romeno, ele matava os seus inimigos empalando-os, né, que eram estacas, né, como se fossem lanças, né, presas ao chão, enterradas, grande parte dessas lanças eram enterradas ao chão, as mãos e os pés dos inimigos do conde eram amarrados juntos, né, pela foto que vi naquela ocasião, para trás. Só pesquisar nas imagens aí do Google que você vai ver o empalamento de Drácula, né, você vai ver o que é. E esse inimigo era colocado apoiado nessa lança pontiaguda às portas do castelo do conde, apoiado pelo umbigo ou pelo ânus, né? E ele não morria
né, assim, de uma só vez. Ele era lentamente morto por empalamento, meio insidioso ou cruel, tá? Um exemplo que foge aí essa leitura e tentando buscar alguma coisa no personagem, acredito que fictício, mas baseado, né, na história de uma pessoa que realmente existiu, de meio insidioso ou cruel, tá? Percebam que ela tem a ver com o modo de execução, logo, como está aí no slide, é uma qualificadora que tem caráter objetivo, mas que normalmente nem sempre e com muita frequência se faz acompanhar por outra qualificadora de caráter subjetivo. Normalmente, né, eu tô com raiva da pessoa por um motivo fútil, ciúme, né? Aí vou lá, vamos, né? Ciúme da mulher, né? Aí, por quem não ouviu falar sobre isso, né? E aí vou lá e taco fogo no amante dela. O compromisso é dela comigo, para começar, né? Eu tenho aí muita opinião particular minha, né? Quando pego o caso de homicídio, peguei minha mulher me traindo, fui lá e matei o amante. Não é para matar a mulher também não, mas não faz muito sentido na minha cabeça, tá? Não é uma lógica, né, muito legal. A televisão deu defeito, eu comprei outro DVD, né? É estranho. Mas sem querer analisar as motivações de conduta, percebam que o meio insidioso ou cruel, ele cautelariza ali a hipótese do crime de homicídio praticado com excesso de crueldade, com excesso de prolongamento da dor física daquele ser humano. Vamos para o próximo, traição e emboscada. Vejam que pela própria palavra, né, traição e emboscada, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com o modus operandi também, tem a ver com as circunstâncias do cometimento da conduta. Então, quando o homicídio é praticado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, é outra qualificadora que tem caráter objetivo, né? E ela é consubstanciada no quê? Em qualquer meio que faça a vítima crer que não vai sofrer a violência, ou que façam que a vítima se desloque para o local do cometimento do delito, né? Como um boi que segue para o abatedouro, achando que vai caminhar ao pasto, né? Então, dentro dessas circunstâncias, né, a traição ou emboscada. Emboscada, você prepara-se para poder emboscar o seu inimigo sem que ele tenha condições de defender-se ou que ele tenha essa capacidade de defesa fortemente reduzida. E traição, né? Traição, eu volto a falar, não estou fazendo propaganda de série nenhuma, só me veio à cabeça agora, eu fiquei aqui com remorsinho de não ter capturado cenas dessa série para colocar aqui no slide, ilustrando essas práticas, né? Mas só me lembrou lá de Peaky Blinders também, a cena onde uma determinada moça, ela seduz lá um determinado camarada, né? Porque ela quer matar ele, ela seduz e ele vai atrás dela achando que vai relacionar-se sexualmente com ela. Quando chega num determinado local, ela puxa de uma faca e... Não, minto, essa cena tem outra, né? Mas enfim, não estou querendo contar a série. Teve uma que ela realmente, quando chega num local para que eles relacionem-se sexualmente, ela esfaqueia ele. Teve outra que ela leva o cara pro cantinho e mata ele com tiro. Mas em ambas as circunstâncias, aquela traição, existe um ardil para facilitar a prática da conduta homicida. Beleza, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso bate-papo para ver se tem algo escrito. Não tem. Inciso 5º, para assegurar impunidade. Isso daí a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a galera confunde. Quando o homicídio é perpetrado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Perceba aí, de outro crime. Assegurar a ocultação, essa palavra ocultação leva um monte de gente a falar, é quando ocorre a ocultação de cadáver? Não, ocultação de cadáver é mais um crime. Né? É mais um crime que pode ser praticado aí na sequência delitiva que vai concorrer em concurso material com crime de homicídio, tá? Ocultação de outro crime. Então, é uma qualificadora de caráter subjetivo, é uma qualificadora que mostra, né, que demonstra que o autor daquele crime de homicídio só o praticou por quê?
Ah, eu não ia praticar o crime contra essa pessoa, mas é porque se eu pratico, ele ia testemunhar contra mim em outro crime, né? Ele ia me denunciar, ele é aquela, aspas, queima de arquivo, né? Então é uma qualificadora de caráter subjetivo. Se não fosse por circunstâncias de garantir outro delito, tenho nada contra esse cara. Mas se eu deixo ele vivo, pô, ele vai me prejudicar lá na frente, né? Então, ocultação de outro crime e não de cadáver. Ocultação de cadáver é outro delito. É delito descrito no artigo 211 do Código Penal, crimes contra o respeito aos mortos. Acredito que está nas nossas aulas de Penal 4 da aula que vem. Não, está no 211? Não, está na aula que vem não. Acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu código, só para dar o bizu para quem está religioso e respeito aos mortos. No meu planejamento, tá para a aula que vem. Não sei se a gente consegue alcançar, porque tem um sentimento religioso antes. Mas, destruição, subtração, ocultação de cadáver e outro delito, trago a transcrição 211 aí embaixo, tá? Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Tá? Reclusão de 1 a 3 anos. Aqui o autor do delito pretende aproveitar-se do nefasto resultado do homicídio para garantir a execução de outro crime diverso daquele que ele comete, podendo ou não ser outro homicídio. Digamos aí que, por exemplo, aqui ó, botei um exemplozinho aqui embaixo, matar testemunhas para que não denuncie a prática de outro delito. Meu vizinho viu eu matando o amante da minha ex-mulher. Ele foi na minha casa me afrontar, a rua estava vazia. Quando ele deu as costas, eu ali, mediante, né, recurso que inviabilizou a defesa dele, foi naquele estilo italiano. Puxei um cabo de aço no pescoço dele e estrangulei ele, que foi causa eficaz à sua morte. Tendo estrangulado ele, né, eu ainda ocultei o cadáver, né, enterrei lá, dei os porcos comerem, coisa do tipo. O meu vizinho, Tício, sempre ele, viu. E aí, por um motivo qualquer, vendo as câmeras de segurança e tal, eu falei, ih, caramba, Tício viu, cara, eu gostava tanto do Tício. Pô, vou ter que matar o Tício também, que Tício é todo certinho, Tício vai me denunciar, vou ficar preso pra caramba. Aí eu vou lá de novo, pô, Tício, na boa, conserta um negócio aqui pra mim, você é bombeiro hidráulico, quebrou a descarga, quando o Tício entra lá em casa, mata o Tício também. Opa, essa morte de Tício foi inciso 5º, para assegurar a impunidade. A morte do amante da ex-esposa, a Mévio, amante de Penélope, minha ex-esposa, ela foi por motivo fútil, por ciúmes, né? E a morte de Tício para assegurar a impunidade. E os 2 cadáveres que eu resolvi lá dar para os meus porcos comerem lá, na minha criação de porco, lá na minha chácara, foram ocultação de cadáver. Eu destruí aqueles restos, vezes 2, né? Então eu teria nessas circunstâncias um homicídio, crime de homicídio, crime de duplo homicídio qualificado, duplamente qualificado ambos, com 2 destruições de cadáver. Percebem que a conduta ela só vai acoplando outros elementos, outras accidentalia delictis que vão fazer acrescer a essa pena, tá? Deixa eu ver aqui alguém. Oi, Alexandre. Quando ele matou aquela mulher que engravidou dele? O Bruno? É. Oh, era para ser goleiro da seleção. É mais ou menos isso aí, né? Partindo do pressuposto de que ele realmente foi mandante daquele crime, né? E é o pressuposto que eu só parto em razão dele já ter sido condenado por esse delito, tem uma ligação teleológica, exatamente isso aí, Macedão. Mandou bem. Partindo do pressuposto que ele realmente foi mandante daquele crime, ele seria ali, no caso, né, responderia como coautor do delito de homicídio praticado por motivo fútil contra a Elisa Samúdio e provavelmente uma ocultação de cadáver quando supostamente deram para que os cães comessem lá os restos dela. Tá? E aí, friso, né, que supostamente praticado por ele, não estou defendendo o Bruno, nem estou dizendo que ele. Não estou dizendo que ele é bom nem que ele é mau. Tá? Eu digo supostamente porque nunca tive acesso aos autos, a informação que eu tenho é a mesma que vocês, é toda midiática, e de que ele realmente foi condenado por isso, mas
né? Não quero fazer nenhum tipo de valor, vamos tratar como se fosse um caso em abstrato, apesar de conhecimento público. Mas é bem isso aí, Alxened. Você mandou bem exaço aí também Alxenedi. Vou parar de botar um S no teu nome. Perdão, meu amigo, perdão. Tá? Que eu acho que eu tenho essa dicção que puxa um S no final do seu nome desde que a gente se conheceu, né? Mas sei lá, né? Alguma coisa na minha fala. Eu leio Alxene de e falo diz sem querer. Você me perdoa, meu grande amigo. Né? E queria também elogiar aqui Macedão, né? Colocando ali essa ligação teleológica, essa ligação que se elastece, que transmite-se, né? Essa relação entre de efeito projetado, de subjetividade projetada sobre condutas. Muito, muito bacana isso aqui, beleza? Deixa eu ver que hora, como é que a gente tá aqui na hora? Gente, eu não sou de segurar vocês até as 10, mas hoje, se eu precisar, vocês deixam, tá? Só hoje. Vamos lá. O que nós já começamos a falar, de repente não vamos ficar até as 10 não, hein? Vamos lá. Feminicídio e femicídio, aquela diferença que eu fiz para vocês, né? Primeiro, feminicídio é circunstância de caráter subjetivo, o que evidencia o meu desprezo à mulher pela condição, né, de sexo feminino é eu desprezar. O que diz se eu desprezo uma mulher é uma subjetividade, é uma percepção minha do que é a mulher. O que diz se eu desprezo numa condição de racismo hipotética, um branco, um negro, um albino, é o meu desprezo àquelas características em específico de uma determinada pessoa, um determinado ser humano. Então não é de modo de execução, e sim de subjetividade, de motivação. Tá? Então o feminicídio está descrito lá no inciso 6º, quando é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí tem a inserção, depois vai vir aí no código, quem tiver com o código na mão, vai ver que depois do inciso 6º tem o inciso 7º, que é o funcional, pulou o 7º, aí vai para o parágrafo 2º A, que esclarece essa questão das condições de sexo feminino, né? Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? É aquele, a mulher não pode, isso é coisa de homem, esse comportamento é um comportamento de homem, você não poderia ter feito isso, e vou lá e pum, mato, né? Feminicídio, discriminação à condição em específico de mulher. Violência familiar, fui lá, peguei a minha mulher me traindo lá, minha esposa Penélope me traindo com o Mévio, porque Tício já morreu, e, pô, falou, ó, Mévio, anda, dá teu rumo que meu negócio é com ela. Aí eu vou lá, bato nela, dou uma surra nela até que ela morra, né? A surra é causa eficaz à morte da mesma. Estou diante da hipótese do crime de feminicídio, tá? Se o delito não der nestas condições, se o delito não se der nessas condições, ou seja, nas condições de menosprezo à condição do sexo feminino, né, se o delito for praticado contra a mulher, mas em circunstâncias que não evidenciarem o desprezo à condição de mulher, tratar-se-á de femicídio, que é o homicídio contra a mulher. Vejam que eu coloco aí entre aspas, porque é um termo que os tribunais usam com muita frequência quando descaracterizam, quando entendem que a qualificadora do feminicídio não está presente em um determinado caso que lhes é apresentado, tá, gente? Há umas observações que eu impendem aqui que me ocorreram de fazer, né? Essa me veio especificamente à mente com relação ao meio insidioso ou cruel, porque eu vi num caso que trabalhei de feminicídio tentado, né? O camarada ele surtou e foi tentar matar a mulher dele, a esposa dele, com uma faca de pão, mas era a faca de pão, né? Com ponta grande e serrilhada, né? E ele deu golpe contra ela e ela, para se defender, botou o braço na frente de uma maneira que ela, sinceramente, na audiência, ela descreveu assim como algo mais ou menos que levantando o cotovelo, mas defendeu-se. Aí a faca, ela transfixou a parte muscular do braço, não do antebraço. Onde fica o muque aqui no homem, né? Que a gente faz aquele muquezinho do He-Man.
transfixou ali o muque dela, e quando ele foi puxar, terminou de rasgar e ele não conseguiu tirar. Eu agora confesso que não recordo se ela ficou presa, se ele não conseguiu tirar, porque prendeu na musculatura dela ou se prendeu no osso, né? E ela deu um grito muito grande, um grito de horror, e com isso ele se assustou e fugiu, e por isso ela não morreu, né? Léo, como é que você sabe que ela deu um grito de dor? Porque ela, quando começou a discussão com ele, botou o telefone para gravar e a gravação foi apresentada em audiência. E foi uma coisa uma audiência muito difícil, um júri muito difícil. Mas, troca de experiências à parte, né, esta utilização de uma faca serrilhada que ficou presa ali no braço da mulher, acredito que no osso, que circunstâncias que causaram um sofrimento demasiado constaram na denúncia como o pedido do Ministério Público para que fosse caracterizado como meio insidioso ou cruel. Então nós tínhamos ali a dupla qualificação naquele homicídio tentado, naquele feminicídio tentado pela prática de meio insidioso ou cruel. Tá bom, gente? Só para vocês começarem a perceber que a subjetiva, a circunstância subjetiva, ela se acopla tranquilamente à objetiva. Duas circunstâncias objetivas também podem acoplar-se. Duas circunstâncias subjetivas colidem. Tá? Já vamos criar mais exemplos aí até o final do encontro. Causas especiais de aumento de pena no feminicídio, é o parágrafo 7º do 121. E, Léo, mas a gente ainda não terminou nem as qualificadoras todas. É porque a gente está tratando do feminicídio. Então, quando eu trato feminicídio, eu tenho que ir lá pegar o parágrafo 2º, inciso 6º do artigo 121, colocar ali do ladinho do parágrafo 2º A do 121 e colocar do ladinho o parágrafo 7º, que está lá mais na frente um pouquinho, que ele foi inserido aqui, com a leizinha foi na lei de 2015, mas ele já teve acréscimo aqui em 2018. Aqui, em dezembro de 2018 é quando foram acrescidas aí os incisos 2, 3 e 4 apresentados aí na tela. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, aumentada em proporção matemática, né? Uma proporção previamente estabelecida e não num quantum previsto. Então, ela vai ser aumentada, causa especial de aumento de pena, de 1/3 à metade, se o crime for praticado nessas outras circunstâncias, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, né? Isso aí, e tem outra discussão aqui, né? Nós vamos ver isso na análise dos próximos tipos penais, quando nós chegarmos lá no aborto, que tem aí a discussão, esse durante a gestação, se o agente vai responder também pelo aborto ou não, e a partir de que momento da gestação responderá pela causa eficaz da morte do feto ou não. Adianto que corrente majoritária é que se o feto também, se a vida do feto também se esvair com essa conduta, a corrente majoritária é de que responderá também pelo aborto, porque de outra sorte não é uma interpretação em Malam Partem, é uma interpretação no sentido de que esse crime, esse feminicídio pode ser praticado contra a mulher nos últimos meses da gestação, como no 8º mês, por exemplo, e a mulher vir a óbito, mas a criança salvar-se, né? Então, você tem a prática da conduta contra a mulher durante a gestação, mas a criança salva-se. Você pode ter a prática da conduta contra a mulher durante a gestação, que também é causa eficiente à morte da mulher. Dá alguns exemplos trágicos, né? Essa primeira parte aí do Código Penal é meio densa, mas você imagina o cara que, com ciúmes da mulher, porque é por causa de desprezo à condição daquela mulher, ele resolve praticar o feminicídio, resolve atentar contra a vida dessa mulher, dando-lhe um tiro de escopeta, um tiro de espingarda calibre 12, na direção do tórax da mulher. E aquele disparo atinge barriga, peito, né? Aquele disparo que se projeta, né, em expansividade. E com aquele disparo ele produz causa eficiente à morte daquela mulher e causa eficiente também à morte daquele feto. Então nós vamos ter aí
algumas circunstâncias a serem analisadas, melhor analisadas as consequências com relação ao feto, como formos passar para a análise do crime de aborto, né? Mas você vai ter o crime praticado contra duas pessoas, porque a vida daquele feto está protegida desde a sua concepção, e aí tem a concepção, a proteção da concepção quando se dá. Mas vamos falar de aborto mais à frente, tá? Inciso segundo, contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos, e aí percebam que a conduta descrita no inciso 1º e no inciso 2º do parágrafo 7º, elas denunciam uma condição de hipervulnerabilidade da mulher. A mulher gestante, ela é hipervulnerável. De cara, é óbvio, e é uma questão biológica, que ela, no mínimo, ela não vai ter a mesma condição de locomoção que teria caso não estivesse grávida, né? Ela não vai ter a mesma capacidade, por exemplo, de fuga que ela teria se não estivesse grávida. E a mesma coisa nos 3 meses após o parto, daí uma margem do resguardo, com a margem do resguardo, a recuperação de procedimento cirúrgico. Contra a pessoa menor de 14 é uma criança, menor de 14 é criança, né? O ECA, né, coloca o adolescente de 13 para frente, mas menor de 14 ali, né, tá no lastro ali do menor impúbere, é uma criança hipervulnerável. Maior de 60, por que 60, né? Essa idade redondinha de 60, por que não 65, 70? Porque 60 é a idade que está no Estatuto do Idoso para considerar a pessoa já idosa. Então está numa condição de especial vulnerabilidade. Eu até usei o termo hipervulnerabilidade, mas existe hoje uma discussão que o hipervulnerável é o idoso com mais de 80 ou com mais de 70. Tem aí uma discussão com relação a esse tema que trataremos em outra oportunidade. Mas o que nos interessa para o crime de homicídio, que é uma causa especial de aumento para o feminicídio, se for praticado contra mulher maior de 60. Ou com deficiência, ou portador de deficiência, outra causa de hipervulnerabilização, ou portadora de doença degenerativa que acarretem condição, e aí, ó, tá vendo? A resposta para aquilo que eu venho falando, onde todas essas circunstâncias se comunicam. Condição limitante ou de, palavra-chave, vulnerabilidade, física ou mental. Todas essas figuras que estão aí elencadas no inciso 1º e 2º desse parágrafo, elas são circunstâncias que evidenciam uma vulnerabilidade especial da mulher nessas condições. Inciso 3º, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, né? Faz uma videochamada, sogra, ó, me traiu, vou matar sua filha, hein? Pô! Caramba! Que exacerbação de violência, que condão de crueldade desnecessário, né? Quase que vincula-se lá a minha percepção da futilidade daquela conduta, então também vai aumentar aí a pena de 1/3 à metade, de acordo com a sensibilidade que as regras de dosimetria da pena que o juiz tratar. Ou inciso 4, descumprimento das medidas protetivas previstas no inciso 1, 2 e 3, caput do artigo 22 da 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha, tá? Se aquele autor, contra ele já foram impostas algumas medidas restritivas, sejam de acesso, visitação ou até de aproximação, e ele, superando essas medidas restritivas, adota conduta que tornar-se-á causa eficiente à morte de determinada mulher, em desprezo da condição de mulher, além da qualificadora acidentália delicti, essenciária delicti homicida, eu vou ter uma causa especial de aumento dessa pena. Beleza, gente? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat. Filho adotivo não estão nesse rol? Não, porque filho é filho. Tá, Macedão? É filho adotivo? É filho. Pronto. Não se preocupa mais com isso. Essa preocupação se era adotivo, se era adulterino, se era bastardiano, a qualidade de filho, né, a espécie da filiação, ela só era considerada, acho que até 88, ou até bem antes de 88, né, que você poderia pensar em alguma diferenciação dentro dessas circunstâncias.
Hoje Hoje em dia, filho adotivo como sanguíneo é a mesma coisa. é a mesma coisa. Qualquer filho é filho. Tá ali, filho, teu nomezinho entrou na filiação, é adotivo, é adulterino. Adulterino hoje em dia o termo é até um termo pejorativo, né? Mas existia, gente. Aqueles que são mais antigos, mais experientes, mais velhos aqui, provavelmente os mais velhos que eu, vão lembrar que em algumas carteiras de identidade muito antigas vinha lá, filho adulterino. Pô, e era feião. Eu só vi uma cópia disso uma vez em análise de autos findos, quando eu estava me formando, porque teve um professor que falou, gente, vamos olhar isso daqui, que esse documento é raro, né? Por isso sei que existe, porque alguém um dia me deu notícia. Mas não se preocupa com essa distinção. Alguém fez alguma pergunta? Shirlene, qual o nome, professor? Femicídio. Isso. Feminicídio praticado contra a mulher em razão do desprezo à condição de mulher. Femicídio, entre aspas, construção jurisprudencial para indicar que foi o homicídio de uma mulher, mas que não em razão do desprezo à sua condição de mulher, por outra circunstância qualquer. Tá bem? É bem por aí. Deixa eu ir lá para os nossos slides. Funcional ou contra a autoridade. Cara, quase 10 horas. Vou segurar vocês só mais um pouquinho, gente. Vamos terminar essa matéria do homicídio hoje. Quero muito já começar na semana que vem com o induzimento ao suicídio, tá? E aí são blocos mais curtos, a matéria acho que se solta, flui com mais facilidade, tá? Funcional ou contra a autoridade, tá? Contra a autoridade ou agente descritos no 142 e no 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no Exército, no exercício da função ou em decorrência dela, deixa eu pegar minha Constituição aqui, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. São os parentes do policial, tá? Esse aí é o homicídio que é praticado contra a autoridade de segurança, praticado contra o policial em razão da condição de ser policial, em razão da condição de ser militar, né? Ó, 142 e 144 das Forças Armadas. Quem são os caras protegidos na Constituição? As Forças Armadas constituídas pelo Marinha, Exército, Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, tal, da pátria. 144, segurança pública. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade, patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, acho que só conheci uma a vida inteira, policiais civis, policiais militares e corpos de bombeiros militares. Então, é o chamado homicídio funcional ou homicídio contra a autoridade de segurança pública. Pratica o homicídio contra aquela pessoa porque ele é policial ou contra esposa, né, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, tá nessa qualificador e vai ter a pena aí aumentada, né? A pena vai subir bastante, né? Ela vai aí, cadê aqui a minha pena? Vai para 12 a 30 anos, tá bem? Então vamos lá. Parágrafo 3º, dando continuidade à análise do tipo penal do homicídio, já vamos fechar. Lembra aí, ó, que o segundo A a gente já pulou no feminicídio, que o sétimo já pulou no feminicídio, e só vai até o sétimo, então eu só preciso falar com vocês rapidinho aí do 3, 4, 5 e 6, mas é bem rapidinho, tá, gente? Até porque tem uns exemplos bem tranquilos. Culposo, terceiro fala do homicídio culposo. Se o homicídio for culposo, pena, né? Detenção de... Eu tô procurando aqui uma anotação que eu fiz. Eu tô hoje bom mesmo em perder meus papeizinhos, né? Se o homicídio é culposo, pena de 1 a 3 anos, né? E a causa de aumento de pena, aí é uma pena reduzida, uma pena diferenciada, né? E aí, se o homicídio culposo... No homicídio culposo, a pena é aumentada, mesmo essa redução, ela pode ter um acréscimo de 1/3, se o crime resulta na inobservância de norma técnica de profissão, arte ou ofício, se o agente deixa de prestar socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio, se a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14, maior de 60. Vamos lá, eu devia ter dado um enterzinho para dividir isso aqui, porque parte do parágrafo 4º fala da causa de aumento do culposo e a causa especial de aumento do doloso. Vamos falar do culposo.
Né? O que é o homicídio culposo? É aquele praticado em razão de imperícia, imprudência ou negligência. Fizemos a análise da imperícia, imprudência e negligência ó, lá no início do nosso material. Tá? Nesse material que eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Imperícia, falta de habilidade específica para desenvolvimento de atividade técnica. Imprudência, ação que não foi pensada, feita sem precaução, mas ó, a gente tem habilidade técnica para fazer. Negligência, falta de cuidado, desleixo relacionado a determinada situação. Então, imperícia, imprudência e negligência são as hipóteses do cometimento do crime culposo. Cometeu o delito, né, o homicídio, em razão, por exemplo, dirigindo um determinado carro, não obtive o devido dever de cuidado, né, furei um sinal, sinal vermelho, furei o farol, passei, vindo atropelar, acreditava não ia ocorrer um homicídio, mas uma inobservância, né, dessa regra de conduta no trânsito, eu atropelei uma pessoa e eventualmente matei. Plum! Já é, teoricamente, homicídio culposo. Tá? E aí eu vi, cara, caiu lá, tá todo se concursando. Eu falei, cara, ele vai morrer. Pô, vou sair daqui, acho que ninguém viu. Fujo e não presto imediato socorro à vítima. Tá dentro dessa causa de aumento aí do parágrafo 4º. Tá? Vai ter essa pena diferenciada, vai ser tá meu telefone aqui tocando, me avisando que a nossa aula acabou. Então vou segurar vocês só mais um pouquinho hoje, tá? Só hoje. Deixa eu passar aqui para nossa tela. Vocês concordam em ficar mais um pouquinho depois da aula? Coisa que eu nunca fiz com vocês no presencial, vou fazer um pouquinho aqui no online. Está todo mundo em casa, tem gente jantando. Professor, eu vou perder o trem. Muito boa, meu amigo. Se eu segurar vocês, prometo que vou tentar não segurar vocês mais do que 10 minutos, tá, gente? Prometo, tá? 10 assim estourando. Então, tá nessa circunstância especial de aumento de pena, mesmo no crime culposo, que tem uma peninha maior. E aí a segunda parte, né, o homicídio doloso, mas o homicídio doloso, simples na forma do caput, que é raro, mas é possível, ou qualificado na forma das circunstâncias apresentadas no parágrafo 2º, excluindo lá a de feminicídio, que ela tem uma circunstância parecida, em específico, previsto para ela lá no parágrafo 2º, né? E se esse homicídio doloso é praticado contra pessoa menor de 14, criança, ou maior de 60, especialmente vulneráveis, a pena vai ser aumentada aí de 1/3, e não de 1/3 a metade. Percebam que essa causa especial de aumento de pena lá no feminicídio é de 1/3 a metade. O juiz pode dobrar a pena. É um aumento de 1/3 a dobrar, não, desculpa, a crescer de 50%, né? É muita coisa, tá? Você pensa aí numa pena de mínima no homicídio qualificado é 12 anos, está crescendo a metade, ela vai de 12 a 18, né? 12 mais 6. É bastante coisa, tá? Perdão judicial acho que é o mais fácil, infelizmente, lamento ter que dar esse exemplo, mas é um exemplo que foi divulgado na mídia. O sofrimento da mãe, que vou usar como exemplo, confesso que me sensibilizou quando vi isso na mídia há muitos anos. Eu era bem moleque, né? Vamos lá. Parágrafo 5º, a hipótese de perdão judicial. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. É o caso Cristiane Torlone, todo mundo conhece, que ela foi dar ré no carro e acabou matando o seu próprio filho, né? Eu falo com muita tristeza isso, porque eu me lembro quando eu vi isso na televisão, eu era bem novinho, e eu me lembro que me deu uma vontade de choro mesmo, né? Não preciso ter vergonha disso, muito grande, porque eu não imagino que exista dor maior para o ser humano diferente da perda de um filho, né? Então, não existe pena que poderia ser aplicada a uma pessoa nessas circunstâncias que fossem suficientes para condená-la em razão daquele homicídio culposo.
o próprio resultado da conduta culposa, dessa conduta negligente, ou se não foi negligente, enfim, tecnicamente, mas uma conduta culposa lato sensu, o próprio resultado com a eficaz perda da vida daquele ente querido ao autor do delito é condenação pior do que todas as outras. Então, dentro dessa hipótese, o juiz pode aplicar o perdão judicial, deixar de aplicar a pena. Ele vai julgar, ele vai achar pena, e no finalzinho ele deixa de aplicar a pena por entender que, ao caso, aplica essa hipótese do parágrafo 5º do 121 do CP. Beleza? Essa é a hipótese do perdão judicial. Já estamos acabando, né? Milícia, outra causa de aumento. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança. Acho que aí a gente não precisa nem, né, elastecer mais, né, essa questão. Né? Eu não estou falando, né, de não observar lá o crime de homicídio. Aquele cara que chega, tá indo ali nos comerciantes, aí o cara no comerciante fala: seu miliciano, Tício, seu miliciano. Tício não, porque o Tício vai morrer. Tício sempre morre, pessoal. Não, o Tício sempre vai preso. Então, Tício, seu miliciano, Tício das Candongas, passou um rapazinho aqui, um cracudinho ali que mora ali naquela casa, na casa 2, o Mévio, e roubou aqui sei lá, o negócio que eu tava vendendo aqui na porta, micro-ondas, roubou para comprar droga lá, roubou meu caixa, meteu a mão aqui no meu caixa. Aí o miliciano Tício fala: calma, seu Caio. Vai lá, pega o Mévio lá na casa dele e executa Mévio. Olha aí. Por quê? Prestando esse serviço de segurança, serviço ilícito de segurança. Ou pro grupo de extermínio. Vejam que a gente estava falando uma outra circunstância qualificadora antes, né? Mediante motivo torpe, paga a promessa, né, de recompensa. Ou eu tenho o meu grupinho, eu tenho a minha galera, né? Eu, Tício, Mévio e Caio. Vamos formar um grupo de extermínio. A gente bota preço e você dá o nome e a gente mata, tá? E é o grupo de extermínio, tá? Então, sob essas circunstâncias, a causa de aumento esculpida no parágrafo 6º do artigo 121. E aí eu faço uma pequena, vou ser bastante redundante, uma pequena observaçãozinha que entre milícia e crime de organização criminosa, vamos voltar a falar sobre isso mais à frente, quando nós entrarmos no tema associação criminosa, precisaremos falar entre associação criminosa do 288, crime de organização criminosa da lei, em específico de organização criminosa, e a associação ao tráfico. A gente precisa saber essa diferença ali no momento oportuno, quando for para análise do 288 do CP, porque isso cai, em exame de ordem, cai bastante, tá? Vamos lá? E acabamos, sexto, sétimo a gente já falou no feminicídio, e encerramos a nossa apresentação por hoje. Já vou salvar aqui os slides. Gente, vou encerrar a gravação, tá certo? Já agradeço a todos vocês que ficaram aí 6 minutinhos depois da hora comigo, beleza? Vou encerrar, mas a gente continua o bate-papo e perguntas se forem necessárias, tá?